Irmãos, aí em pé, por favor, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos, só um segundinho só. Gálatas 5. Quem está com a apostila aí é página 64, 65, seria a condução aqui do nosso culto, né? De ensino, 64, 65 na apostila. Nós vamos fazer a leitura aqui do versículo 16 ao 25. Eu vou fazer a leitura de um primeiro, depois os irmãos, o verso seguinte. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A igreja, aqui a mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Juntos. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém. Podeis tomar assento, nós já oramos, e aqui com o irmão Joacir, vamos estar agora considerando. Irmãos, eu quero fazer uma pequena introdução aqui, para nós entrarmos aqui a partir do ponto 64, a partir do ponto 7. Aí na apostila são 10 pontos, nós demos em duas partes antes. Então a primeira parte que nós trabalhamos aqui com a igreja sobre a exortação de Paulo à igreja da Galácia, com relação assim, eles tinham sido salvos por Jesus Cristo, né, pela fé em Cristo Jesus, pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, e depois de um certo tempo, os judaizantes seriam os judeus que estavam ainda apegados à circuncisão. Eles começaram a influenciar a igreja, e Paulo, no capítulo 3, ele vai falar: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Né? Então ele começa a fazer uma pergunta retórica, e ali ele vai ensinando que vocês começaram, ele fala que eles começaram pela fé, né? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então, depois ele fala assim, verso 2, só quiser saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o Espírito Santo nós recebemos pela fé em Cristo, né? E agora os Gálatas nós só somos salvos quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, assim, nessa dispensação da igreja, lá atrás a salvação era para o Cristo que viria. E então eles olharam, como lá os heróis da fé, eles olharam para o Cristo que viria, pela fé também, né? Mas a salvação já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, então ali, nós sabemos ali que ali já tem a revelação de Deus para nós, com relação ao pecado, mas com relação ao juízo de Deus sobre o pecado, mas também Deus já sinalizando para nós que viria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente, não é? Isso lá em Gênesis 3,15. Aí depois, ao longo dos anos, então há um povo que depositou a sua fé
em Deus. Entre eles você tem Enoque, que andou com Deus. Você tem lá Noé, capítulo 6, também, que andou com Deus. Então, esses heróis da fé vieram depositando na fé no Cristo que viria. Aí, então, é importante, quando chega no capítulo 16, capítulo 15 de Gênesis, você pode olhar na sua Bíblia aí, versículo 6. Então, ali você tem, então, estabelecer uma aliança de Deus com Abraão, com relação ali à apropriação da salvação pela fé. Porque ali está dizendo assim, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a salvação de Abraão, a base era a fé. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas se você ler, passando capítulo 16, no capítulo 17, no versículo 23, aí então Deus, ali tinha aquele problema do filho gerou um filho Ismael, mas Deus tinha prometido um filho para ele, mas ali no capítulo 17, versículo 23, se me falha a memória, ele fala da instituição da circuncisão. Então veja, no capítulo 15, olha, bem antes, Deus estabeleceu a base da justiça de Abraão. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Agora, a circuncisão só vem no capítulo 17. Então, a base de salvação está na fé, não na circuncisão. A circuncisão é uma aliança de Deus com a nação de Israel, mas ela não é a base de salvação. Então, Paulo está perguntando aos Gálatas, vocês foram salvos de que forma? Pela fé, pela pregação do Evangelho, pela fé, ou foi nesse ato de circuncisão? Claro que não foi por circuncisão, foi pelo ato da fé. Como vocês começaram agora pela fé e vai terminar agora, querer acrescentar, depois de salvo, acrescentar a circuncisão para ser salvo? Que loucura é essa? Então, Paulo está doutrinando a igreja que a base de salvação é a fé em Jesus Cristo. Aí quando chega no segundo ponto, nós meditamos com os irmãos, ele vai falar para nós da relevância, irmão, de nós sermos filhos. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, então eu e você fomos, olha bem, eu e você fomos alcançados com o testemunho do Evangelho. Isso é importante para nós entendermos a importância de nós anunciarmos o Evangelho, compartilhar o Evangelho. E vocês até, o pastor Alain vai soltar um jornal, provavelmente mês que vem, né, mano? Eu quero desafiar os irmãos, vocês lerem a coluna, lê todo o jornal, mas lê uma coluna, que é a palavra do presidente, que a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Então, seria bom se o irmão pudesse, quando receber o jornal, ler todo o jornal, mas deter, pelo menos, raciocinar no que eu estou falando para os irmãos, vocês lerem, para vocês ali entender o que eu estou falando de uma forma mais sintética hoje. Aí, versos, capítulo 6, o fruto do Espírito com os irmãos. Deixa eu voltar aqui para Gálatas. Se os irmãos puderem me ajudar na leitura quando eu pedir, eu ficaria grato. Só um segundinho só, meu. Muito bom. Então vamos lá. Lá em Gálatas, nós lemos no início com os irmãos, a palavra fruto, irmão. Eu estou aqui no versículo, aqui capítulo 5, ele fala para nós, lá que nós lemos, ele diz assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito. Então, olha bem, o fruto é do Espírito, né? Nós somos, por exemplo, o instrumento que ele vai trabalhar e vai gerar o fruto. Quem gera o fruto vai ser o Espírito Santo. Nós somos, então, agora o templo que ele vai estar usando para gerar esse fruto. Então, ele é fruto, nós somos o instrumento, mas é ele quem o gera, né? Então, veja agora uma coisa importante, que eu vou ler aqui para os irmãos. A palavra, aí na sua apostila, está no ponto A. Nós lemos no início as obras da carne, que é uma obra plural, me parece que tem 15, né, Alessandro? Parece que 15 ou 16, aí cita 15 ou 16 obras da carne. Então, a carne produz aquelas obras. Toda essa miséria que você vê no mundo, nos jornais, de sensacionalista aí, por exemplo, brigas, morte, tudo que você pensa de mal, roubo, tudo que você pensa de mal é obra da carne. Agora, por outro lado, você tem a obra do Espírito. Então, aliás, o fruto do Espírito. Então, eu vou
considerar com os irmãos essas duas coisas. Então veja bem aí, ponto A da sua apostila. Em contraste com as horrendas obras da carne, está escrito aí, temos o fruto do Espírito. Então você tem de um lado o que nós éramos e o que nós gerávamos, que seria fatalmente a condenação eterna. Agora, por outro lado, agora, em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e Ele vai gerar o fruto do Espírito, quando há lugar em nossas vidas para Ele. Então, aí na sua apostila está dizendo assim, mas temos o fruto do Espírito, que é amor. Então, presta atenção, essa palavra fruto aí está singular, fruto. Então, fruto do Espírito. Mas ele vai falar assim, esse fruto o que é? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 manifestações que retratam o fruto do Espírito. Então, irmãos, em cima disso aí, eu queria explicar uma coisa para os irmãos. Olha bem, a palavra fruto está no singular, né? Ao passo que a palavra carne está no plural, as obras da carne. Então, aí, verso 19, 5:19, diz assim, então. Porque as obras da carne, obras no plural, as obras da carne, e vai falar o que é. Isso aí, todos nós estávamos, praticávamos, talvez um fazia uma coisa, mas outro fazia outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Os quais são prostituição. Então, muitos de nós eram prostitutos. Outros eram impuros nos pensamentos, impuros nos sentimentos, lascívia. Então, namoro errado, relacionamento sexual com a esposa errado. Outros eram, por exemplo, eu era um idólatra, mas outros eram feiticeiros. Outros eram qualquer coisinha, inimizade. Por exemplo, quantas inimizades que gera morte, gera ira, gera morte. Então, toda essa miséria coisas, obras da carne, obra da nossa natureza adâmica que nós herdamos de Adão. Então, isso é obras da carne. Sem Deus, nós somos capazes de fazer tudo isso. Éramos capazes de fazer tudo isso e fazíamos. Então, agora, quando vem Jesus, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Então, sabemos que nós estávamos perdidos. Então, Jesus vem, nos perdoa, nos purifica, e o Espírito Santo vem e entroniza em nós. Então o Espírito Santo agora, nós vamos dando lugar, então ele vai gerar a obra do Espírito. Então essa obra do Espírito é algo importante. Então, escuta aí, indica, olha bem, obras da carne está no plural, indica que a vida do cristão no Espírito está unificada em propósito e direção. Então a vida do irmão hoje é diferente de quando você não era cristão. A minha vida é totalmente diferente de quando eu não era cristão. Então a tua vida foi mudada. Quanta gente saiu da sarjeta, não estou falando da sarjeta assim, no sentido literal, estou falando da sarjeta da miséria humana. E Deus trouxe para com ele. Então hoje é um servo de Deus, um homem fiel. Não precisa ser rico, não. Mas um homem, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tem princípio, um homem que tem princípios, um homem que tem o temor de Deus, um homem incapaz de, digamos, tirar a vida de outra pessoa. Então, um homem que zela para que os seus lábios não sejam também causa de sofrimento para outra pessoa. Então, quer dizer, meus irmãos, então hoje a nossa vida é diferente. Então, jamais você e eu nós prostraríamos talvez diante daquelas imagens, que atrás das imagens está o demônio, jamais nós prostraríamos hoje diante de uma imagem. Mas essa multidão que vai para Aparecida do Norte, essa multidão que vai para Juazeiro do Norte, você pensa, veja lá a piedade deles, mas é uma piedade sem discernimento, é uma piedade que não os capacita para o céu. Pensa bem, eu tinha um irmão que ele saiu lá de Minas, foi a pé, na época lá da procissão, até Aparecida do Norte, para poder pagar a promessa. Mas não é só ele, mas quantos centenas de milhares de pessoas fazem isso? Deus me deu a oportunidade os filhos nos abençoaram, de ir na Itália. A gente foi lá no Vaticano, lá tem aquela você já foi lá? Alguém já foi? Já foi? Alain? Mas, irmãos, é coisa impressionante. É uma idolatria varrida ali, e aquela multidão de gente naquela fila. É evidente que a gente não foi lá para ver, foi ver lá como que era. Agora, quando você sai assim, é uma cidade, é um estado dentro de um país, né? É um país dentro de outro país, né? É tudo aqueles murão alto, e ali mora lá os padres, freiras, mas a idolatria é acampada lá. Quando você sai assim, fora daquele quadrilátero lá, que é o Estado do Vaticano,
Você fica horrorizado de ver a idolatria daquelas bancas, aquelas coisas, tudo vendendo imagem, vendendo estampa, é uma coisa impressionante. Agora, atrás do ídolo está o demônio. Então você imagina como que isso é. Mas nós estávamos mergulhados. Aquela multidão de pessoas que iam e faziam. Olha, irmãos, o irmão que é do norte, você conhece que é Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte, o irmão Centro conhece, né? O pastor Orlando também conhece. Então, quer dizer, quando a gente vai em Sousa, a gente desce, quando vai para o lado de cá, a gente desce em Juazeiro do Norte. Mas você olha assim, lá em cima, aquela montanha, está lá a estátua, talvez não sei o tamanho que ela é, do Padre Cício. E aquele pessoal faz aquela procissão para ir lá naquele lugar. Então, veja, mas nós também fazíamos isso. Você está entendendo, irmão? Então, nós também éramos idólatras. Tinha ídolos de futebol, tinham ídolos, por exemplo, quantos de nós tinham ídolos no futebol, ídolos como cantores, homens pervertidos, homens, mulheres pervertidas, mas eram nossos ídolos. Então, nós nos espelhávamos nele, mas agora não. Deus nos libertou da idolatria, de todas essas misérias, irmão. Então agora, na verdade, nós temos um único Senhor. Nós não prostramos mais de uma Aparecida, de Fátima, nós não prostramos mais de nenhum Padre Cício, nem Frei Damião, mas de nenhuma dessas misérias, irmão. Então isso aí foi fabricado pelo homem, pelos demônios operando através disso. Chico Xavier, quem veio do Espiritismo, então sabe o que é isso. Então veja o que Jesus fez na tua vida. Veja o que Jesus fez na minha vida, na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, depois de toda essa limpeza em mim, em você, o sangue do Cordeiro, somos declarados filhos de Deus, e o Espírito Santo veio habitar em nós, irmão. Louvado seja a pessoa de Deus, na terceira pessoa da Trindade, habita então no crente. O Efésios fala que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja agora, então ele, quando encontra lugar em nós, ele vai gerar o fruto do Espírito. Então é isso que eu quero dizer aqui para os irmãos. Então a nossa vida agora tem propósito. A nossa vida agora está unificada, graças a Deus. Então veja ali, em contraste com essa vida, com a vida na carne, com os seus conflitos interiores e frustrações. Irmão, o crente é totalmente diferente. Aí na segunda parte, olha bem, na segunda parte aí me perdoe, vou ler aqui um negócio para vocês, está na Bíblia, quem tem a Bíblia Pentecostal da Assembleia de Deus, tem isso aí. Você pode abrir lá que você vai ver. Olha bem o que está dizendo aí. Em contraste com as obras da carne, está na Bíblia Pentecostal, é um comentário que está lá. O fruto do Espírito é a maneira de viver que se relaciona no crente à medida que ele permite, olha, à medida que eu e você permite o Espírito Santo dirigir e influenciar a nossa vida de tal maneira que o crente subjuga o poder do pecado. Então nós temos domínio sobre o pecado, e especialmente as obras da carne, ande na comunhão com Deus. Olha, irmão, que Jesus, abre a sua Bíblia comigo lá, deixa eu ver se consigo localizar um versículo que veio aqui na minha cabeça, em Romanos, acho que é Romanos 6, 14, se não fala a memória, e vai falar para nós assim, olha bem, não é o 6, 14, ele vai falar assim, que o pecado não tem domínio sobre nós. Se alguém achar primeiro, por favor, me ajuda aí. 6, 14 mesmo, né? O pecado não tem domínio sobre mim e sobre você. Então a graça, irmão, é libertadora. Então o pecado, irmão, não tem. Antes o pecado dominava, porque nós não tínhamos essa ajuda divina em nós, mas agora não, nós somos libertos do jugo da lei, somos libertos do jugo do pecado, de Satanás, porque o pecado não tem. Então o crente peca porque nós falhamos no sentido de dar um lugar ao Espírito Santo, mas nós temos poder de Deus em nós para resistir ao pecado. Isso que a Bíblia está falando para nós. Se o Filho do Homem vos libertar, o que ele fala? Verdadeiramente sereis livres. Então, veja bem, e nós somos livres por Jesus. Ele nos libertou do jugo do pecado, de Satanás. Então nós não vigiamos e abrimos espaço para nós praticarmos coisas que desonram a Deus e também nos entristece quando nós pecamos. E quando a gente peca, irmão, porque se alguém diz que não peca, é mentiroso, diz a Bíblia para nós, porque nós estamos num processo
Nós estamos num processo de santificação. Então, lá João fala isso para nós. Então, é um processo de um despojamento do velho homem. Quanta coisa ainda preciso, como salvo em Cristo, preciso tirar essa roupa suja, talvez dos meus pensamentos, talvez dos meus sentimentos, da minha ira, da minha cólera. Então, quantas coisas. Tem gente que por exemplo, dinheiro para ele é tudo. Então, assim, eu quero dizer para os irmãos, mas então, é um lutar diário. Tem gente, por exemplo, que gosta da fama, tem gente que gosta da posição. Mas você não imagina quanta sutileza o pecado, e se a gente não estiver vigiando, a gente cai. Então, nesse sentido, irmão, o pecado não tem domínio. Então, quando nós detectamos, percebemos, através da leitura da Bíblia Sagrada, através da oração, a gente fica sensível. E quando você busca, então, aí então acontece que você percebe aquilo e você começa a orar. Quantas pessoas internalizam, por exemplo, assim, o revide no seu coração, ao invés de fazer o que Jesus manda a gente fazer, ele quer revidar, às vezes uma ofensa, mas foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi. Então, quer dizer, por exemplo, irmão, então, essa fraqueza ainda, nós estamos lutando dia a dia. Você descobre uma coisa, descobre outra. Então não tem ninguém ainda. Nós somos salvos, mas estamos num processo de crescimento espiritual, num processo de tirar essa roupa suja e estar cada dia mais com uma roupa, eu vou falar branca, mas uma roupa que verdadeiramente retrate a santidade do Senhor. Deu para você entender? Muito bem, então vamos lá. Continuando aí, irmão, na sua apostila. Olha bem, fala aí. Parte B. O Espírito Santo, encontraram aí? Produz o fruto, que consiste em novos aspectos ou atitudes, as quais estão de modo indissolúvel, ou seja, elas não podem ser dissolvidas, mas, por outro lado, estão ali ligadas umas às outras, reflete em nossa conduta cristã. Então, o fruto do Espírito reflete no meu caráter, na minha maneira de falar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de agir. Então, ele reflete nesse dia a dia meu. E aí, irmãos, aí no ponto B, né? Olha, produz um fruto que consiste em novos... E o ponto B agora, ponto C, aí na sua apostila, reflete em nossa conduta cristã. Quando você vê uma pessoa fazendo coisa errada, ele não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você vê um crente xingando, ele não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você vê um crente cheio de ira, ele não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, não, isso aí não é obra do Espírito, isso aí é obra da carne. Ele está ainda no velho homem, ele deixou espaço, não vigiou. Agora veja a parte C aí da sua apostila. Está escrito assim: o fruto do Espírito reflete nas atitudes, olha bem a diferença, piedosas, que caracteriza a vida somente daqueles que pertencem a Deus. Então, essa palavra, somente daqueles que pertencem a Deus. Olha, irmãos, há uma coisa importante naquela leitura que o pastor Santo fez, mas também eu quero depois que fixar com os irmãos. Olha, daqueles que pertencem a Deus pela fé em Cristo e possuem o Espírito Santo. Abre sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Irmãos, é importante, irmão, nós assimilarmos isso até para nós entendermos a relevância de ser filhos do Senhor. Olha o que fala aí na Bíblia Sagrada. Olha bem uma pessoa que é salva. Ele vai falar assim para nós assim, ó: portanto, ele está considerando se eu e você nascemos de novo, se eu e você recebemos Jesus como Salvador, então agora somos nova criatura. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quando fala ressuscitar, não é uma pessoa que morreu e ressuscitou, foi para o céu, não é isso. É uma pessoa que nasceu de novo e permanece aqui na terra. Ele fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ou seja, então o nosso alvo é buscar as coisas que são lá de cima, do céu, as coisas que são valores lá em cima no céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, ó, nosso pensamento, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então nosso pensamento deve ser mais daquelas coisas que refletem na eternidade nos céus, e não naquilo que é só deste mundo. Por que nós devemos fazer assim? Porque nós, eu e você, já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, veja bem a volta do Senhor Jesus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória.
Então, se eu tenho essa bênção, se eu sou verdadeiramente filho do Senhor, se eu devo viver nessa postura, então qual que seria a minha atitude no meu dia a dia aqui agora? A minha, a sua. Olha que dá verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, então não devo dar mais lugar para ela. A impureza nos pensamentos, nos sentimentos, não devo mais dar lugar para ela. Olha uma coisa que o crente cai aqui, irmão. Olha aqui. O apetite desordenado. Você come bastante? Olha, você veja como é que a gente pode pecar. Não é verdade, irmão? Você senta naquela mesa, não bebo, não fumo, não roubo, mas eu sou bom no prato. Então veja, isso aqui é pecado. A gula, o apetite desordenado, não só no comer, mas o apetite em tantas coisas, de uma forma desordenada. A vil concupiscência, ou seja, os sentimentos malignos, a avareza. Olha bem, irmãos, tem pessoas que são crentes e são ávaros. O que significa ávaro? Pessoas pão dura, que o dinheiro para elas é tudo, assim, tudo no sentido assim, ela não percebe, mas o dinheiro para ela é o levante de manhã pensando em dinheiro, vive pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro. E agora, por outro lado, uma pessoa que é incapaz de fazer um benefício para outra pessoa, então quer ficar rico de todo jeito. Então, dinheiro para aquela pessoa é quase como se fosse um ídolo, quase que fosse um rei lá no coração da pessoa. Mamon, avareza, que é idolatria. Atrás da avareza, irmão, está um ídolo. E a Bíblia fala, então, atrás do ídolo está Satanás, pelas quais coisas, essas coisas erradas, veio a ira, ou seja, a justa punição de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha agora, mas nas quais coisas, em outro tempo, eu andava, você andava, antes, como é que é? Andastes, quando viveis nela, ou seja, no mundo, mas agora, olha bem, eu estou falando para os irmãos, agora que aceitei Jesus, ele está dizendo para mim, o que é despojar para você? Me permite, irmão, desculpa aí, vou tirar meu paletó, eu estou despojando do quê? Agora, quando ele fala isso, irmão, então eu estou tirando o meu paletó do meu corpo. Quando ele fala despojar, ele está falando para mim assim, dos pensamentos maus, eu devo tirá-lo da minha vida. Do sentimento errado que eu tinha, eu devo tirar fora. Do comportamento errado que eu tinha, devo também tirar fora. Então agora sou uma nova criatura, viver como filho de Deus. Então, vem, mas despojai-vos também, além de tudo isso aí, da ira. Olha, irmãos, mexe, pisa no calo de um irmão. Você vai ver o que como que ele reage imediatamente. Tem um que na hora nem pensa se é crente ou não. Eu já vi pastor falar que como é que ele falou? Não, passado, tem uma história aí de um pastor que falava assim, o meu braço não é crente. Mas desde quando? Deus governa tudo ou não governa nada. Olha, mas despojai-vos, olha essa palavra aí na sequência, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Falar mal dos outros, irmão, isso é maledicência. Das palavras torpes. Então, crente, da boca do crente não pode sair palavrão, não pode sair palavras pornográficas, não pode sair palavras que verdadeiramente de baixo calão. Das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros. Está vendo? O ponto D aí na sua apostila, 7D, fala assim, o caráter cristão não é correção moral. Olha, irmão, você tem pessoas, olha isso bem, tem pessoas que socialmente falando, já tem um proceder correto, mas a vida cristã não é isso só, irmão. Isso aí, por exemplo, é gerado pela obra da carne, mas e vai ver em toda a situação da casa dele, vai ver em toda a situação que ele enfrenta no mundo, você vê o comportamento dele. Mas esse tipo de comportamento, meu irmão, não é comportamento que qualifica uma pessoa para o céu. Eu quero dizer para os irmãos, o comportamento que classifica uma pessoa, que qualifica uma pessoa para o céu, é o comportamento gerado pelo Espírito Santo em nós. Você está entendendo, irmão? Quando o Espírito Santo está em nós, governando, nós não praticamos o mal. Mas não só por não praticar o mal, não somos legalistas, mas por outro lado, em nós gera propósito do que nós fazemos. Então, por exemplo, se eu posso fazer uma obra certa, posso dar uma oferta, mas o propósito da minha oferta é que Deus seja glorificado. Então, quer dizer, é diferente de uma pessoa que dá uma esmola por compaixão ou por algum outro sentimento, mas eu posso fazê-lo, mas sabendo que aquilo que eu faço
eu estou fazendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Está entendendo? É diferente. Então, as obras da carne é uma. Agora, por outro lado, o Espírito Santo, irmão, eu tenho que entender assim, irmão, porque se eu não entender, eu vou ter dificuldade. Um Espírito pratica obras, mas essas obras dele não glorificam o Senhor. Está entendendo? Agora, o crente deve praticar obras, mas obras que glorificam o Senhor. Nós lemos aqui com os irmãos, lembra lá? Tiago fala assim, para mostrar a fé nossa através das obras. Então, quer dizer, por exemplo, as obras nós testificam que nós somos filhos de Deus. São obras feitas no Espírito, não na carne. Não tem propósito falso nas nossas obras. Nosso propósito é para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, eu estou aqui com os irmãos, mas você acha que tem algum propósito assim? Não tem nenhum propósito assim, para o meu eu. Estou aqui porque Deus me chamou para o ministério, me deu a oportunidade, então estou repassando aquilo que eu aprendi, para que os irmãos sejam edificados, e também os irmãos compartilhem com as outras pessoas, edificam os irmãos e também edificam outras pessoas. Então, quer dizer, por exemplo, o propósito é isso, não é propósito de ganhar dinheiro dos irmãos, não é propósito de ter fama, não tem nada disso. Está dando para você entender, irmão? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá, eu tenho aqui um texto longo, mas não vou ler por causa do meu tempo. Então, olha o que diz o texto para mim agora também. Olha bem atenção no finalzinho do ponto 4 aí da sua apostila. Ele fala assim, não é correção moral ou legal, mas retrato moral de Cristo, irmão. É Cristo formado em nós. Já estou crucificado e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, olha agora, eu não vou ler também porque o texto é longo. João 15 fala da videira verdadeira. Então, fala dessa identidade com o Senhor Jesus Cristo. Agora, veja, na sequência tem uma palavra importante. É possível tudo isso devido à nossa união com Cristo. Eu pergunto para os irmãos, há algum irmão aqui que tem 24 horas no dia, de segunda a sexta, de janeiro a dezembro, plenamente governado pelo Espírito Santo? Tem algum irmão? Claro que não, irmão. Nós estamos num processo de crescimento, irmão. Então nós estamos andando com o Senhor, mas nós estamos nesse processo, é como criança que está crescendo cada dia nós vamos crescendo espiritualmente, até a estatura de Jesus, mas então nós estamos sujeitos ainda, na nossa fraqueza, a cometer deslizes, às vezes irá, às vezes falar uma palavra indevida, às vezes deixar a parte da nossa irá, parte da nossa natureza pecaminosa manifestar em nós. Então, quer dizer, para os irmãos, nós estamos sujeitos ainda, mas nós estamos esforçando, nós não queremos de jeito nenhum, porque a Bíblia fala que o pecado não tem domínio sobre nós, mas quando isso acontece, nós entramos em tristeza, o Espírito Santo faz nos entristecer, faz nos levar aos pés do Senhor Jesus, e nós vamos lá, meu Pai, eu falhei, eu pequei, e nós vamos confessar o nosso pecado, e quando nós confessamos, o que fala Deus? Que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Nós não queremos permanecer no pecado, podemos até cair, mas não queremos ficar no chão. Dando para vocês entenderem, irmão? Sim ou não? É isso aí. Então, que Deus está falando para nós aqui. Então, andar no domínio do Espírito significa o Espírito Santo governar-nos, é viver em plena submissão ao Espírito Santo, à vontade do Espírito Santo. Então, tem momentos que nós não deixamos o Espírito Santo governar a nossa vida, irmão. Tem momentos que nós ou esquecemos, ou entramos na carne e não queremos deixar. Aí nós fazemos errado as coisas. Agora, veja bem, já viver no Espírito, no domínio da carne, ou seja, da velha natureza, significa viver no domínio do pecado. Porque a carne, a obra dela é pecado. As obras da carne é pecado, é prostituição, é impureza, é nascido, tudo que não presta é obra da carne. Vamos dizer assim, são as coisas que a carne gera. É isso que está dizendo o texto para nós. Então, presta bem atenção, isso é importante para nós. Significa viver no domínio do pecado, na escravidão de Satanás e do mundo em oposição a Deus. Irmão, se Deus não governar a tua vida, a minha vida, olha que eu estou dizendo, se Deus não governar a sua vida, quem vai governar vai ser o euzinho lá dentro de você. Se Deus governar a minha vida, a tua vida, a nossa vida, então nós temos verdadeiramente essa vida em harmonia com a vontade de Deus, e estamos crescendo dia após dia. Agora, por outro lado, irmão, se nós tirarmos o Senhor da nossa vida, deixarmos, não eu que vou decidir, irmão, você até pode fazer.
eu também até posso fazê-lo. Mas, por outro lado, significa voltar, dar lugar à velha natureza, estar sujeito à ação de Satanás, estar sujeito à ação do mundo, estar sujeito à ação maligna da carne. Então você tem carne, mundo e Satanás. Então, tudo aquilo que não presta, volta outra vez. Então, quer dizer para os irmãos, e pior ainda, porque a Bíblia fala que tem 7 outros demônios. Então, nós não podemos de maneira alguma, irmão, podemos escorregar, mas de jeito nenhum querer voltar à velha vida, não é? Deu para pegar aí, irmão? Então, nós abraçamos um caminho para nunca mais voltar. É isso que é verdade. Porque voltar é fatal. É um caminho daqui só para o céu. Então, veja aí, irmão. Saiba que quando se fala da carne, inclui não só o corpo. Olha essa palavra. Quando você fala das obras da carne, olha, mano, presta bem atenção, Joacir, parece um pouquinho, fica, viu? Vai falar assim para nós, fala para mim também, Otair, todos nós, pastor Orlando. Inclui não só o corpo físico. Alguns acham que é só o corpo físico, não, senhor, mas inclui a mente. Tem pessoas que não usam, às vezes não peca no corpo, mas peca na mente. Então, olha bem, o homem é corpo, alma e espírito, mas veja agora, inclui a mente, inclui também a vontade, inclui as emoções, e que ficam todas sujeitas ao pecado, à natureza não redimida. Eu vou ler, por causa do tempo meu, vou ler, estou caminhando quase para o encerramento aqui, mas vou ler com os irmãos 2 escrituras. Veja lá, capítulo 7, se o irmão puder achar na sua Bíblia, 7 Romanos, fala assim, olha bem, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, não é de um pecado só, dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, nos meus olhos, na minha mão, no meu corpo, para darem fruto para a morte. Olha o resultado. Eles operavam e geravam o quê? Como consequência? A morte. Porque o pecado gera a morte. Mas olha bem agora, irmãos. O texto aí, que nós estamos lendo é Romanos 7, verso 5, que eu acabei de ler. Agora veja Romanos 8, 23. Fala assim para nós. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nós que somos salvos, irmão, nós queremos verdadeiramente não ser tentado mais. Nós queremos a redenção do nosso corpo, que significa assim, que ter um corpo verdadeiramente que não está mais sujeito ao pecado, um corpo glorioso. Então esse é o desejo do crente. Eu quero dizer para os irmãos, então você tem a carne, você tem o espírito, e agora, lá dentro de nós, a carne opõe-se à obra do Espírito Santo. Então, essa natureza adâmica que nós recebemos de Adão, 5:12 de Romanos, ela opõe ao Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, e leva o cristão a comportar-se de maneira pecaminosa. Eu não vou ler o texto, que é longo, 7, 14 a 25 de Romanos. A carne e o Espírito, olha essa palavra, irmão, presta bem atenção nessa frase que eu vou citar aqui para os irmãos. Carne e Espírito, carne e Espírito são mutuamente excludentes. Ou tem a carne, ou você tem o Espírito. Ou você deixa o Espírito dominar, ou a carne domina. Não há condição de você falar assim, eu estou junto, a carne e o Espírito juntos. Eles não trabalham juntos, ou é um ou é o outro. Ou o Espírito Santo domina plenamente a minha vida, ou a carne domina plenamente. Ou o Espírito Santo age no momento, mas por outro lado, eu não posso dizer assim, que a carne e o Espírito Santo estão fazendo isso. Os dois são excludentes, ou é um ou é o outro. Então, por isso que fala, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito significa assim que só o Espírito Santo domina a sua vida, a minha vida. Amém, Mário? Mas tem hora que a carninha, ela é dura, né? Ou aquela carne de terceira e quarta, difícil de... Bom, só completando aqui a minha observação. Olha, ou vivemos pelo poder do Espírito Santo, que resulta, quando o Espírito Santo domina, num comportamento, nós temos um comportamento justo, atitudes santas e espirituais, ou sob domínio da carne, pela qual só pode produzir comportamentos e atitudes injustas e pecaminosas. Então a carne é um desastre. Eu vou
não vou citar o versículo, porque o tempo já não permite mais. Então, o ponto B na sua apostila fala assim: devemos ser cooperadores de Deus, andar nos passos de nosso divino companheiro, seguir o caminho que Ele nos indica e depender constantemente dEle para obedecê-lo. E é interessante, irmãos, você não consegue viver uma vida no Espírito sem depender do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós. Você não consegue viver uma vida santa sem o Espírito Santo. Agora, vou citar para vocês 2 homens de Deus na Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, que é possível você andar nesse mundo em comunhão com Deus. Ainda mais agora nós, que temos as Sagradas Escrituras, temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu vou citar para você lá, pode ver na sua Bíblia aí, Gênesis 5, 22, 24. Lá está escrito assim, que Enoque andou com Deus. Depois vai falar que Deus para si o tomou, tirou dessa terra. Mas você vai ver também lá, quem puder ler, me ajudar na leitura, Gênesis capítulo 6, verso 9. Noé, no meio de uma geração podre, uma geração perdida, né? Porque o pecado tomou conta do mundo, mas lá tinha um homem chamado Noé. Alguém possa ler para mim? 6, 9? Noé andava com Deus. Você vê nos heróis da fé, Enoque, André e Noé, então faz parte dos heróis da fé. Homens em um mundo perdido. Você veja com Noé, logo na sequência, Deus destrói toda aquela geração e preserva a vida de Noé. Porque Noé andava com Deus. Enoque, no meio de uma geração também perversa, andava com Deus. Então a igreja agora, a desafio para mim e para você, não é? A igreja, não é Montarcísio o pastor. Cuida da tua vida, cuida da minha, e nós um ajudando o outro para nós irmos para o céu junto. Então é um ajudando o outro. Então, a igreja, o desafio aqui, lá em Gálatas 5, nós lemos para os irmãos, o versículo 25 fala assim para nós, finalzinho dele: se vivemos no Espírito, ou seja, se o Espírito Santo está em mim, andemos também no Espírito, que o Espírito Santo governe verdadeiramente a minha vida, não só o citar, mas que Ele governe meus atos, meus pensamentos, governe a minha mente, meus sentimentos, governe as minhas ações, que Ele governe a minha vida. Aleluia. E agora o ponto 9 aí, irmão, tenho 5 minutos. Atitude daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Capítulo 6 de Gálatas diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentados. Então, não só olhar, só apontar o dedo, nós temos que ajudá-lo e também corrigir aquele irmão, mas também ajudá-lo, mas também nós também entendermos que nós também estamos sujeitos a cair, né? Veja um pouco essa escritura, irmão, o cuidado com o pastor, que o pastor também erra, mas veja aí o que fala a Bíblia Sagrada para nós. 5,19, nós podemos estar sujeitos a erro, nós somos humanos, mas isso não quer dizer que justifica o nosso pecado, nós podemos também falhar, mas se falharmos, nós sabemos aonde buscar ajuda, mas Deus ajuda, que nos deu um coração para buscar ajuda. Veja o versículo 19, diz assim: não aceite acusação contra o presbítero, senão conduza ao 3 testemunha. Por que isso? Irmãos, para ser um presbítero, para ser um oficial da igreja, um pastor, um homem no ministério, ele leva muitos anos para formar a pessoa. Então a repercussão é muito grande. Então por isso não podemos deixar que pessoas frívolas, por exemplo, destruam a reputação que às vezes um servo de Deus levou anos para conquistar. Está entendendo? Se é um pastor, às vezes aquela pessoa andou muitos anos com Deus, agora é um obreiro de Deus. Está sujeito, sim, mas por outro lado, não é qualquer coisinha, palavrinha frívola, que você vai destruir o ministério da pessoa, destruir a pessoa. Porque quando você fere o pastor, as ovelhas se dispersam.
Então, nós temos que ter o cuidado de vigiar, mas, por outro lado, nós temos que entender também que nós também estamos sujeitos. Mas, por outro lado, esses homens que Deus põe à frente, eles pesam mais sobre eles, e o reflexo é maior. Então, tem que tomar um cuidado imenso. E para acusar um obreiro de Deus, tem que ser com 2 ou 3 testemunhas. Exatamente, para não... Senão eu falo uma coisa e aquilo não procede, mas o mal já foi feito. Está entendendo? E veja aí outra escritura, 5,19 de Tessalonicenses. Quem puder me ajudar na leitura aí, por favor, só para eu poder tomar um fôlego aqui. 1 Tessalonicenses 5,19. Nossa, diz assim, olha bem, essa palavra. Ó, não extingais o Espírito. Presta bem atenção nisso que eu vou falar para os irmãos. Não significa que o Espírito deixe de existir, porque Ele é Deus eterno. Então, ele não significa que é o Espírito Santo que deve deixar, não é isso, é a ação dele em mim. Eu não devo extinguir a ação do Espírito Santo em mim, está entendendo? Não que o Espírito Santo morre, não é isso, o Espírito Santo não morre, é Deus. Então, portanto, não extinguir o Espírito significa não deixar que o Espírito Santo deixe de agir na minha vida. Não deixar que o pecado domine de tal forma que não tem mais lugar para o Espírito Santo agir na minha vida. Então é isso aí, tá? E aí, me perdoe aí, irmãos, na sua apostila, ponto B, um homem espiritual é quem deve restaurar, ponto B, restaurar o irmão e tal. Eu vou pedir o ponto 10 aí para encerrar. Olha só essa palavrinha para nós encerrar, irmão. Dá para mim 2 minutinhos, é coisa rápida, só para explicar aqui a lei que fala aqui para os irmãos. Olha o que diz o texto para nós aí, 6, 7 e 8 de Gálatas. Fala assim, ó, não erreis. Eu e você não posso errar, podemos errar. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então Deus não se deixa ser enganado, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então a tua vida, o agir seu, meu agir, meu sentir, meu pensar, é uma semeadura. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então, quem semeia na carne, semeia para a morte. Quem semeia no Espírito, semeia para a salvação. Então, essa é a vida. Você não semeia laranja e vai colher banana. O que você semeia, você colhe. Se você deixar a carne governar, olha bem, pensa um pouco num barco, irmão. Você tem lá o barco e tem um condutor. O barco é a sua vida, o barco é a minha vida. Quem está ali? Quem deixa a carne governar, é evidente que vai gerar as obras da carne, é morte. Mas quem deixa que o condutor da sua vida seja o Espírito Santo, então ele vai gerar o fruto do Espírito. O fruto, alguns falam que é como se fosse uma laranja, mas a Bíblia fala que é o fruto. Aí dá aquelas 9 características do fruto do Espírito. Uns falam que é o amor, e as outras menções ali são evidência desse amor. É um amor paciente. Agora, por outro lado, está falando o fruto do Espírito. Então, eu quero dizer para os irmãos, essa exigência não coloca, desculpa, estou fechando agora. A colheita de cada um semear na carne significa dar vazão aos desejos pecaminosos. 7,18 de Romanos. É o último versículo que eu vou fazer a leitura aí. 7,18. E eu encerro aqui. 7,18, com a explicação. Olha bem. Diz assim: porque eu sei em quem tenho crido. É Jesus. Isto é, na minha carne não habita, presta atenção, quando ele fala na minha, Paulo está falando, na dele, na tua, na nossa. Não habita, o que? Fala aí? Bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, você, irmão, nós, temos uma luta dentro de nós. Tem coisa, você está querendo deixar o Espírito dominar, mas a carne também está querendo tomar espaço. Então, é uma luta dentro de você. Isso significa, assim, que Deus está agindo na tua vida. Você está ali sob o governo de Deus. Porque se a gente tivesse essa luta no seu interior para não pecar, e a carne querendo pecar, mas você não quer deixar, é evidente, irmão, é sinal que Deus está lá dentro da tua vida. Se não tivesse essa luta, não a carne, você pecaria à vontade, e você não teria nenhuma consciência do pecado, não estava nem aí, pelo contrário, você viveria muito bem. Mas por outro lado, lá dentro está uma luta de vida ou morte.
É o Espírito ou é a carne? Quem domina? Então, isso aí é você que sabe, eu que sei quem domina a minha vida. Talvez na sua vida é algo e na minha vida seja outro. E aqui, olha essa palavra que eu vou citar para os irmãos aqui. Todos os cristãos têm a presença do Espírito Santo. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Lembra que o Monte Santo falou? Quem não tem, 8:9 de Romanos, quem não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Agora, isso não quer dizer que você não esteja luta, você tem a luta. E, como poder individual para viver de maneira a agradar a Deus. Então o Espírito Santo te ajuda, me ajuda para agradar a Deus. De maneira que quando o cristão se submete ao controle do Espírito Santo, ou seja, responde obedientemente o mandamento das Escrituras, ele desenvolve em sua vida espiritual. Então dá lugar ao Espírito, andar no Espírito, é dar lugar para que o Espírito Santo governe, para que o Espírito Santo seja o timoeiro da nossa embarcação, o timoeiro da nossa vida, para que ele governe a minha vida, a tua vida. Porque a carne, se ela governar, ela nos leva ao pecado e nos leva à morte. Mas o Espírito Santo, a vida e a vida eterna em Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Semear no Espírito. Olha, irmãos, eu estava pensando, no dia da colheita, frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Pensa um pouco, semear no Espírito, daqui a pouco nós estamos na eternidade. E estar na eternidade, semeando no Espírito Santo aqui na terra, vai ser glorioso lá em cima. Irmãos, eu agradeço pela presença dos meus irmãos. Bem, domingo de manhã, escola dominical, e domingo à noite, com a graça do Senhor, a partir das 8h30, oração, e também na sequência, o culto de adoração ao Senhor. Irmão, Deus abençoe a todos os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos orar agradecendo. Qualquer um dos meus irmãos, por favor, tenha a oportunidade de orar agradecendo. Pai de amor, eu te agradeço por esse momento aqui com meus irmãos. Deus, eu te agradeço pela tua bondade para conosco, Pai de amor. Eu te agradeço. Muito obrigado, Pai de amor. Receba a nossa gratidão, meu Pai de amor. E agora pedimos que nos leve em paz, Pai de amor. Dê a graça de uma noite de descanso, uma noite de comunhão com o Senhor, com a nossa família, Pai de amor. Abençoa meus irmãos, a cada um dos teus filhos, Pai de amor. E aqueles que nessa noite não puderam estar aqui conosco, eu peço por eles também, meu Pai de amor. Deus, seja misericordioso conosco. Pai de amor, ajuda-nos, Pai de amor, para que no nosso coração, na nossa vida, o Espírito Santo governe plenamente, para a glória do teu nome, Pai de amor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus Cristo. Amém, amém. A paz do Senhor, meus irmãos.